eu sou o Gunnar Correia, aqui é a Satelasoft e você é muito mais do que bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de como utilizar um framework e quais são as responsabilidades de quando a gente traz um framework para dentro da nossa plataforma. Então fica comigo e vamos lá! Antes da gente começar, é claro, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário com sugestões de próximos conteúdos. Esse aqui é um vídeo no formato de vlog, esse aqui é um novo formato de vídeo que eu vou estar trazendo aqui durante o ano de 2023. Eu vou fazer um teste aqui, ver se funciona ou não, para a gente continuar em 2024 e continuar mantendo esse formato aqui. Então o seu feedback é muito importante para mim. O tema de hoje é frameworks. Eu quero trazer um pouquinho da minha visão de experiência de mercado e de utilização de um framework, tá? Eu vejo muitas pessoas desesperadas falando, eu estou utilizando o Laravel, eu estou utilizando o Next.js, eu estou utilizando o React. E na verdade é complexo, a gente não simplesmente vai utilizar qualquer framework. É verdade que os frameworks nos ajudam bastante, que eles dão uma acelerada absurda na entrega do nosso produto. Mas com isso, com essa acelerada, a gente tem algumas preocupações, tá? Eu trabalhei em empresas grandes, fiz vários projetos freela, dei consultoria e a pauta era sempre essa. O projeto começava numa linguagem, sei lá, o Laravel 10, que vai ser lançado em fevereiro, acho, tá? Um exemplo, Laravel 10 ou qualquer outra linguagem, sei lá, o Angular, por exemplo, tá? No front, pegava a última versão top de linha ali e começava a codar. Quando entregava esse produto em produção, aquela versão já estava defasada. Então esse é um dos problemas, a defasagem do seu framework, daquela stack como um todo, né? Se a gente pegar, por exemplo, um projeto front-end, tem um monte de coisa ali, a gente tem um Babel rodando, tem um Uglify, cara, tem um monte de projeto rodando. E a gente precisa manter isso a longo prazo. E é aí que entra a cultura da empresa. No Brasil isso é bem difícil eu ver, tá? Pra falar a verdade, raríssimas vezes eu vi isso, que era a empresa tem maturidade suficiente para documentar seus projetos. Quando eu falo documentar, é regra de negócio. Já vi até aquela falsa frase, eu sempre falo isso, que isso me incomoda, que dizem que se um código estiver bem documentado, não precisa de documentação. E é aqui que mora o perigo. Na verdade, não. Você não deve dar para um diretor de produtos o código para ele, cara, se vira, aí está toda a regra do negócio. Não. O time de produtos, o time que pede a solução, tem que deixar tudo muito bem documentado, tem que deixar tudo muito bem estruturado, porque eu posso pegar aquele código, se eu jogar ele fora todinho, aquele servidor pode pegar fogo, queimar aquele código, eu tenho um documento que diz exatamente o que eu preciso refazer. É esse documento que rege o que vai ser criado ou não, tá? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso com Jira ou com Trello, eu acho muito bacana ter todos os históricos. Tem gente até que apaga esses cards, eu acho um absurdo apagar card, não apaguem card. Deixa os cards lá porque depois você pesquisa, é muito bom. Mas voltando para nossa pauta de frameworks, é muito importante a gente ter essa cultura de documentar, escrever testes e ficar atento ao mercado, às novas versões. Qual que é o roadmap? Eu já peguei, acho que uma linguagem, não lembro qual que era, uma ferramenta que eu peguei uma versão dela, eu acho que foi uma de desenho, não vou lembrar de cabeça agora, que ela não ia ter continuidade. Eu acabei utilizando ela na última versão mais recente, porém ela foi descontinuada. Então, esse é um problema também. A gente tem que ver qual que é o roadmap daquela linguagem, se tem comunidade. A gente tem que sempre pegar a versão LTS, Long Term Support, escrever testes automatizados, se possíveis testes de integração, criar uma pilha de testes de regressão. Eu vou falar muito sobre testes aqui nesse ano, porque eu estou trabalhando bastante com isso. Então, enfim, vou me empolgar aqui se eu falar disso agora. Mas testes é importante, por quê? Porque a gente que está codando ali, criando a nossa aplicação, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Porém, você sai da empresa, um outro cara sai da empresa, alguém vem, e você tem que dar manutenção, você tem que continuar com aquele projeto. E aí, se você não tem esses testes de documentação, é muito fácil esse framework ficar defasado rápido, tá? Eu já peguei framework de 10 anos, de 5 anos, lá em 2015, eu acho que foi isso, né? Que eu mexi até ano passado. Então, assim, um projeto muito antigo, de 7, 8 anos praticamente aqui, né? Pra gente tá vivo o projeto. Mexer naquilo é um parto, são vários padrões de código ali dentro que ninguém entende. Aquela versão não recebe mais atualização. Aquela versão não é mais utilizada, não é recomendada nem a linguagem base para ela ser utilizada por questões de segurança. E aí vem o problema do uso de frameworks. Às vezes a gente não precisa construir nada com framework, tá? Existem aplicações que são muito fáceis, muito simplesinhas, alguns arquivozinhos, alguma interação, não tem por que utilizar framework. Faz utilizando a linguagem base, seja um Node.js, seja um Python, seja um C#, seja um PHP, seja qualquer coisa. Utilize a linguagem base. Framework
é bom para a gente ter produtividade, tá? Mas em contrapartida ele traz muitas responsabilidades, que é manter aquele framework, a gente precisa manter ele, então não só o código novo, a gente precisa atualizar ele, se mudar alguma estrutura semântica do framework, diretórios, alguma coisa, a gente tem que mudar todo o nosso projeto, a gente tem que estruturar tudo isso de novo, então a empresa tem que ter esse tempo hábil, ou o projeto tem que ter esse tempo hábil para a gente escalar, porque no final da primeira, segunda, terceira entrega, aquele projeto tá uma bagunça já são outras versões de framework e fica muito ruim da gente trabalhar. Um outro problema também que eu achei bem legal, inclusive isso foi aqui na Satellosoft, tá? Posso trazer isso de primeira mão, que a gente estava estruturando uma divisão de alguns projetos e microserviço estava fora de cogitação, né? A gente precisava de toda a estrutura ali do banco de dados, um dia eu falo sobre isso, a gente precisa de toda a integridade ali do MySQL, por exemplo, das siglas ACID, né? Principalmente da atomicidade e da integridade, precisaria muito do commit ali, rollback muito forte. E fazer esse microserviço era muito trabalhoso, tem ferramentas que tentam gerenciar isso, mas o risco é muito grande. Então, qual que foi a decisão? Beleza, vamos iniciar um projeto em Laravel, vamos utilizar uma biblioteca chamada NildArt, inclusive tem um curso vindo aí de NildArt em Laravel, e vamos modularizar tudo ali dentro. Porém, aí vem a chave. Essa aplicação, esse projeto NildArt não era oficial, era mantido pela comunidade do Laravel, mas não era uma biblioteca oficial, então era um grupo muito pequeno de pessoas. E a pauta que eu levei para a mesa foi, legal, a gente vai mesmo utilizar, eu estava muito animado para utilizar, eu dei a sugestão, e a pauta foi, a gente vai mesmo utilizar esse framework, contando que nos próximos 10 anos ele ainda existe, vai continuar sendo evoluído junto com o Laravel e tá tudo certo? A gente não tinha essa resposta, então foi dividido em projetos menores, então pode ser em Laravel mesmo, vamos quebrarem ali implicações, ao invés de modularizar dentro dessa biblioteca NildArt, vamos modularizar isso, a gente cria um router com Nginx e aponta para cada um desses domínios ali e tá tudo certo, resolve o problema, a gente não tem esse perrengue, até porque se quiser desligar um módulo depois e colocar em Python ali com Flask, eu consigo, por exemplo. Então foi um dos pontos que eu tive dentro do uso de frameworks. Algumas bibliotecas a gente acaba até utilizando, tal, sem, por exemplo, um Composer com Twig para algumas aplicações, sem precisar utilizar um Laravel, sem precisar usar um Symfony, um Slim Framework, a gente acaba utilizando, mas um framework é muita responsabilidade. Então, assim, eu contei todo um histórico aqui do porquê utilizar ou não. Eu quero deixar claro para você, assim, que framework deixa as pessoas leigas no assunto. Às vezes você pega pessoas que não sabem o que é uma classe, o que é orientação a objeto, o que é uma trait no caso do PHP, o que é uma classe de reflexão, o que é um arquivo env, o que é uma variável de ambiente, o que é um $post no PHP, o que é um filtro de variável, o que é um SQL injection. Então, todo o conhecimento, a literatura vem se perdendo ao longo do tempo. Quem vem fazendo isso para vocês é os frameworks. Então, uma vez que aquele framework seja removido, você está na escala 0, você voltou para baixo porque você não tem a sustentação. Então, eu, por exemplo, isso que eu vou falar pelo Gunnar, tá? Eu demorei muito tempo para ir para os frameworks. Hoje eu me sinto apto a ir para os frameworks, utilizar, porque eu já sei que é classe de reflexão, variáveis de ambiente, segurança, enfim, conheço toda a estrutura que o framework tem. Então eu consigo hoje manter uma aplicação sabendo que se eu precisar refazer ela, deixar de usar aquele framework, eu sei por onde desconstruir e por construir. Mas o foco aqui desse vídeo, o que eu queria mais trazer, é essa responsabilidade de documentar e manter o framework. Cara, quem não gosta de pegar ali um React ali, um npx create React App ali, pegar um projetinho do zero, lindo ali, componentizado, bacana. Fazer aquilo no JavaScript puro é muito trabalho, tá? O que React faz, o JavaScript nativo faz. Tem alguns problemas ali e tal, o React acaba trabalhando pra gente, corrigindo algumas coisas, porque browsers são diferentes, então compensa muito mais utilizar, e recomendo utilizar o React ao invés de usar Custom Component ali dos elementos do próprio JS. Mas quem não gosta de pegar um framework limpinho, tudo estruturado, ler documentação, é bacana. Mas se atente a manter, não é só criar o projeto ali, é manter ele, é escrever testes automatizados, é escrever testes de regressão, é escrever testes de integração. Testes unitários, por exemplo, é muito bom a gente escrever, por exemplo, PHP Unit, PyTest, por exemplo. Testes de integridade, a gente pode fazer isso consultando APIs do próprio PyTest ou utilizando o Selenium, por exemplo, para fazer esses testes de interface. A gente pode usar ferramentas, melhor, frameworks como TDD, frameworks não de software, mas de metodologia, TDD, para a gente poder desenvolver nossos códigos seguindo essa semântica. A gente tem que documentar, estruturar, padronizar como a gente vai seguir aquilo, entender a fundo o framework, tá?
Já vi muitos projetos, inclusive o C Sharp, ele nasceu, o ASP.NET, com a ideia de corrigir todo o problema que o ASP tinha, que era muita bagunça. Então nasceu esse framework ASP.NET. E mesmo no framework orientado a objeto, como o Laravel, por exemplo, vamos falar aqui, e o ASP.NET, ainda assim é possível fazer trabalhos ruins ali dentro. Já vi até gente reclamando que não gosta de orientação a objeto e prefere programação procedural ali, programação estruturada às vezes. Cara, estamos em 2023, não tem mais espaço no mercado para programação procedural, fazer um arquivo com um monte de função ali e chamar eles. Hoje em dia a gente tem um polimorfismo, a gente pode ter heranças ali, heranças múltiplas, a gente tem ali níveis de visibilidade, níveis de acessibilidade, classes de reflexão. Cara, a gente tem muita coisa na orientação a objeto, então não dá pra gente não saber mais isso. A gente tem que utilizar todo o potencial do framework. E para encerrar o vídeo também, uma coisa bem interessante que eu já vi isso, pessoas utilizando o framework só para utilizar uma parte, uma rota, por exemplo, um inicializador. Isso é péssimo, você trazer toda uma estrutura para um projeto para utilizar um pequeno componentezinho. Às vezes compensa muito mais você construir aquele componente ou você procurar algum framework que faça exatamente aquilo. Pegando o PHP, por exemplo, é muito comum ter o Slim Framework ou o Lumen, que ele traz o mínimo de componentização possível, mais estrutura básica ali, e você se vira com o resto, com o que você quiser. Então, de novo, para a gente finalizar o vídeo, frameworks é bom? Mas temos que saber usar, não é todos os cenários que temos que usar. Temos primeiro que dominar a linguagem antes de utilizar um framework. E o framework, uma vez que nós utilizamos eles, nós temos que manter ele por toda a sua existência. Então não é simplesmente a gente chegar lá, pegar o framework, rodar ele rapidinho e tá pronto, eu vou entregar. Não, a ideia aqui é que a gente realmente mantenha. Saiu uma versão nova, versão 0.1 dessa nova atualização. Vamos lá pegar, atualizar nosso framework, subir um deploy com isso daqui, beleza? Então, pessoal, esse aqui é um vídeo muito importante que eu queria trazer para vocês sobre o uso de frameworks. Frameworks é bom, é importante, mas temos que saber utilizar, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de saber aqui nesse formato de vlog, o que você gostaria que a gente comentasse aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.